observassem um pouco a figura que está ilustrando o nosso tema. É muito fácil reconhecer pela lembrança quem deve ser aquele que está sentado ali no meio. É fácil a gente lembrar também que essa figura nos reporta ao Sermão da Montanha, de onde é extraído exatamente essa frase. Ela é a primeira frase do Sermão da Montanha, o primeiro discurso público que Jesus teria feito. E ele fez um convite aos discípulos em especial e aos parentes próximos dos discípulos. E uma vez que todos se assentaram ao seu lado, ele teria iniciado com essa frase. A reflexão de hoje ela está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. É um capítulo longo, devido à importância evidente que essa frase traz no seu contexto. Muito bem. O que será que Jesus quis exatamente dizer com pobres de espírito? E por que ele elegeu os pobres de espírito para o reino dos céus? Essa frase vocês também podem encontrar em Mateus 5, versículo 3. Mateus foi um discípulo que ele, de cunho próprio, anotou, não exatamente numa ordem tão cronológica, mas ele relatou por si todos os atos principais que ele vivenciou com Jesus. Ele era o mais letrado de todos os discípulos, e a gente gosta muito de se reportar ao Evangelho dele por ele ter uma riqueza nos detalhes. Mas o que será que Jesus quis dizer com os pobres de espírito? Durante muito tempo a cristandade ela adotou uma metodologia de ensino de que se nós abdicássemos de qualquer riqueza, se nós doássemos tudo, se nós fôssemos praticamente miseráveis, nós teríamos mais chance de adentrarmos o reino de Deus, baseando-se nessa frase. Mas, com o passar do tempo e o clareamento das ideias, porque o conhecimento que a gente vai adquirindo nada é mais do que jogar uma clareza sobre os fatos que a gente já conhece, eles foram mostrando que, na verdade, pobres de espírito são as pessoas humildes. Então, se essa frase for trocada por bem-aventurados os humildes, ela não perde em nada o seu significado. E é isso que Mateus também vem a nos contribuir. Então, quando a gente fala em bem-aventurados os pobres de espírito, pouco ou praticamente nada tem a ver com o estado de riqueza ou pobreza, porque tanto pobres quanto ricos têm a mesma chance de entrar no reino dos céus. Então, nenhuma coisa nem a outra designaria ou daria a alguém a qualidade de adentrar no reino dos céus. E não é nem a pobreza nem a riqueza que torna alguém humilde. Vamos ver um pouquinho mais. Por que será que Mateus coloca isso como uma condição fundamental? Ele já na sua época registrou isso como uma condição fundamental. Vários historiadores também colocam essa condição como fundamental, porque eles acreditam que Jesus não teria colocado essa frase como início do seu discurso se ela não fosse a condição fundamental para que a gente fosse feliz. Bem-aventurado significa ser feliz. Ninguém é feliz o tempo todo enquanto nós estamos encarnados. Nós temos instantes, momentos de felicidade. Então a bem-aventurança significa isso, sermos venturosos. Então, conseguirmos ser felizes quando a vida nos dá a chance de termos bons momentos. Então, isso, quem é humilde sabe bem o que significa isso. Muito bem. Para a gente fixar bem, a gente poderia ver mais ou menos essa classificação assim. Como ricos de espírito, a gente pode ver para o mundo significa
ser orgulhosos. O que é uma pessoa orgulhosa? É aquela que pensa que está acima dos outros, em todas as condições. Ela se acha mais inteligente, ela se acha mais capaz, ela está sempre no comando da ação. É uma coisa que ela mesma imagina, uma situação em que ela se coloca. E pobres de espírito, quando a gente fala numa visão do mundo, olhando as pessoas, a gente pode perceber então que são as pessoas humildes. Lembrando sempre, não necessariamente as humildes de condição financeira, econômica, mas humildes de coração, simples, pessoas modestas, bondosas, que colocam o seu dever para com os irmãos, com o próximo, sempre em primeiro lugar. Que eles não hesitam em eles ficarem para segundo plano para poder dividir algo com o seu próximo. É mais ou menos assim, se tiver só uma fatia de pão, eu divido para que o meu próximo não fique sem comer. O orgulhoso já não pensa assim, ele pensa, se eu posso trabalhar, o outro também pode trabalhar para ter o seu pão. Muito bem. Nessa linha evolutiva de esclarecimentos, Kardec, ele também fez essa pergunta aos espíritos. Quando ele compreendeu que os espíritos se referiram a Jesus como sendo o ser onde nós pudéssemos nos espelhar, que serviria de exemplo para que a gente pudesse se tornar o mais perfeito possível, ele fez aos espíritos também essa pergunta: o que Jesus quis dizer com pobres de espírito? E vejam o que os espíritos responderam a ele. Isso está naquele capítulo 7, mas ele está repleto de outras informações que vão ampliar o nosso conhecimento. Então, evidentemente que a gente deveria ler. Mas isso ali é quase que uma síntese sobre a importância dessa frase, dessa explicação que os Espíritos nos deram. Então, vamos ler juntos. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos são moldados da mesma massa. Nem filhos, nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não nos garantem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Quantas vezes a gente lê e a gente não consegue absorver? Esse aqui é um ensinamento que nós deveríamos guardar sempre conosco se nós queremos compreender algo mais. Ali, como eu disse, está a síntese. Porque nós todos somos iguais perante Deus. Nada nos difere. Nós somos constituídos das mesmas substâncias que fazem o nosso corpo. O meu corpo é constituído do mesmo tipo de molécula que os outros. Então, para Deus não há distinção entre mim e o meu irmão da Etiópia, o meu irmão muçulmano, judeu, nenhum de nós. Somos todos iguais na nossa consistência. Uns estamos nessa vida de um jeito, outros de outro. Alguns estão adoecidos, outros estão sãos. Mas nós apenas estamos, nós não somos. Nós somos todos iguais. Estamos em situações diferentes por méritos adquiridos ou débitos que temos que acertar. Mas que no momento do túmulo, quando nós morrermos, quando o nosso corpo virar novamente a substância que vai se transformar na natureza, todos nós seremos iguais novamente. Então não é o prefeito, não é o governador, não é o algarim. Esses títulos todos ficam. O que nós levamos conosco, segundo essa orientação, é as virtudes que nós adquirimos. E no mundo espiritual, na verdade, o que importa é a caridade e a humildade, que nós vamos ser reconhecidos como caridosos, como humildes, como virtuosos.
O resto a gente deixa para trás nessa vida. Uma bela explicação, vamos ver. Mas a gente ainda tem muita dúvida sobre o que é humildade. Quando a gente pergunta sobre humildade, a resposta que a gente mais rapidamente recebe de volta, quase como se saísse instintivamente, é que humildade é o contrário do orgulho. Mas será que tudo é tão simples assim? A humildade, segundo os mesmos espíritos que fizeram aquela colocação, eles resumem numa frase, eles dizem assim: é o ato de submissão a Deus. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar naquela posiçãozinha de preserva, dizendo e esperando que Deus faça tudo, que tudo é Ele que vai fazer. Não, submissão é diferente do que não fazer nada. Submissão é a fazer uma ação se submetendo a um poder supremo. E aí sim nós vamos talvez entender que o orgulho é o adversário da humildade, porque ele é sempre um sinal de revolta contra Deus. Quem está revoltado questiona. Quem tem filho sabe o que é um filho revoltado. Ele está sempre questionando. Ele está sempre do contra. E muitos de nós nos comportamos a vida inteira desse jeito para com a lei divina, para com Deus. Então já temos mais um indício. Então nós podemos definitivamente dizer que o orgulho e a humildade são um ao contrário do outro? Será que é tão simples assim? Vamos ver. Vamos ver se a gente conhece alguém que é humilde. Com certeza todos nós nos consideramos humildes. Vamos ver se isso confere. Todo humilde, ele é caridoso, ele é cooperativo. Cooperativo quer dizer, sabe trabalhar em equipe. Seja uma equipe de 2 em casa, seja no casal, seja na família, esposo, esposa, filhos, seja como filhos de pais idosos, seja no nosso trabalho, seja em qualquer situação, ele sabe trabalhar em equipe. Uma pessoa humilde sabe trabalhar em equipe. Ele é cooperativo, ele coopera. Ele está ali sempre para agregar, para cooperar. Qualquer coisa que precisa, ele se coloca à disposição. Ele é simples de coração. Mesmo quando ele não entende bem a situação que ele é posta, ele não aumenta o problema. Ele trata de cooperar primeiro, para depois tentar entender. Ele procura sempre ser útil, uma consequência do que a gente já falou. O que é ser útil? Fazer o que tiver para fazer. Ele não se importa se ele é o único da casa que trabalha para temporariamente dar sustento à família. Ele quer ser útil. Ele aceita a sua condição humana. O que é aceitar a sua condição humana? É principalmente saber que ele não precisa ser perfeito, de que ele não é perfeito. Que ele vai encontrar situações as quais ele não conhece, que ele vai ter dificuldade, que ele não vai fazer tudo 100% correto. Mas ele tem esperança de que tudo passa. Seja uma dificuldade, seja uma dor, ele sabe que ela é momentânea, ainda que ela seja de 1 ano, de 2, às vezes de uma vida inteira uma situação. Mas ele sabe que um dia isso vai passar. Toda pessoa humilde é assim, sabe que passa. Porque acredita na justiça e na misericórdia de Deus. Mesmo não sendo espírita, mesmo não tendo contato com nada do Evangelho, é possível que alguém seja humilde porque acredita numa força superior. Se não chama de Deus, chama de outra coisa, não tem problema. Nós aqui estamos colocando o ser humano global, o ser humano da humanidade. Nosso problema é quando a gente vai avaliar, a gente avalia pelo nosso ponto de vista, aquilo que está perto de nós, o jeito que a gente olha a vida. Mas tem gente que olha a vida de outro jeito.
Se nós chegarmos, por exemplo, em alguns países do mundo e perguntarmos de Jesus, eles vão dizer que eles não conhecem Jesus. E a gente logo vai dizer, está perdido, não é assim. Eles conhecem com outro nome. É a mesma coisa na situação. E o mais importante sobre a pessoa humilde é que ela é feliz. Feliz no sentido de, quando ela tem momentos bons, ela é feliz. Como uma criança dócil. Uma criança dócil, ela é, quando você precisa medicá-la, mesmo que o remédio seja amargo, ela toma. Às vezes com um pouquinho de sacrifício, mas ela abre a boca e ela toma. Ainda que ela chore um pouco, mas ela toma. E daqui a pouco ela sai correndo feliz. Assim é a pessoa humilde. Ela pode até chorar, porque às vezes a vida fica difícil mesmo. Mas daqui a pouco ela se recupera, ela lembra que tudo passa. E aí ela retoma a esperança, e a esperança faz com que ela volte a expressar a felicidade. Já o orgulhoso não. O orgulhoso, que é uma coisa que nenhum de nós é, claro, vocês vão ver que a gente não tem nada de orgulhoso, a gente é muito humilde, como vocês puderem ver. Todo orgulhoso, ele é egoísta. Por que ele é egoísta? Qual é a primeira pessoa que importa para ele? A primeira pessoa que importa é ele. Por mais que ele diga que ele ama mais os outros do que assim, a primeira pessoa é sempre ele. Porque ele não sabe colaborar, ele não sabe cooperar, ele está sempre competindo. É muito fácil a gente reconhecer o orgulho quando a gente trabalha em equipe. Porque é alguém que simplesmente não consegue colaborar, cooperar. Essa pessoa está sempre competindo. Tudo que você falar para ela, qualquer crítica, qualquer coisa, qualquer elogio, é sempre para ela. Tudo ela leva para o lado pessoal. Se a equipe se deu bem, é porque essa pessoa estava na equipe. Tudo ela consegue levar para o lado pessoal. É incrível. E quando a coisa é negativa, ele também falaram para mim. O orgulhoso é aquele que xinga, aquele que sempre julga. Qualquer forma de julgar é sempre separar. Eu assim, você assim. É dizer, eu nunca desceria tanto, eu nunca faria aquilo. É assistir a algum noticiário em que alguma coisa meio vergonhosa aparece e dizer, eu nunca faria isso. Mas a gente não está vivendo exatamente aquela situação. Será que a gente não se comportaria assim? Então sempre julga. É um indivíduo que sempre reclama. A sua dor é maior, tudo é mais. Quem reclama questiona as leis divinas. Questiona tudo. Reage. Quem reage sempre é violento. Então o orgulhoso também no fundo é violento. Faz parte do processo. Porque eles necessitam sempre estar certos. Porque eles são perfeccionistas. Tudo tem que ser 100%. Tirou o carro hoje, zerinho, o barulhinho já perde a alegria, porque tem um barulho no meu carro. A palestra não saiu perfeita, não quero mais fazer. Ninguém entendeu? Não vou mais fazer. Imaginem, o meu companheiro quer me abandonar, até que já se viu uma pessoa perfeita, como eu. Não consegue conviver comigo, uma pessoa perfeita. É a piedade de se gosta de ser amado, porque ninguém sofre como ele. No exemplo do companheirismo, então, como é que o amigo pode preferir outro amigo a não ser, se você é perfeito, é tão bom viver do meu lado, como é que não pode? Uma outra característica do orgulhoso é a euforia. Não são pessoas felizes, percebam que elas têm altos e baixos derrampantes. Euforia, se você vê, não é um sorriso, são
fácil a gente identificar quando a gente tem comportamentos baseados no nosso orgulho. São maledicentes porque adoram falar dos outros e muito dificilmente falam bem. Falam bem de si, mas os outros nem tanto. E uma grande novidade para nós: são ansiosos. A essas alturas, todos de nós já sabemos que nós temos muito mais orgulho em nós do que humildade. Porque se nenhuma dessas características nos pegou, a ansiedade pega muitos de nós. E por que a ansiedade é uma característica do orgulhoso? Porque a ansiedade, ela demonstra um estado de espírito que denota uma carga que ele não dá conta de suportar, porque ele pode fracassar naquilo que ele vai fazer. Então ele tem medo da responsabilidade que uma nova situação vai trazer para ele. De qualquer coisa nova que nos é imposta, a gente não dorme, a gente fica ansioso, a gente vai dizer, isso é orgulho. Bem lá no restinho está orgulho. Eu vou no médico, tenho medo de pegar o exame, porque eu posso fracassar. Quem disse que eu podia ficar doente? Logo eu ficar doente. Eu faço a melhor dieta, eu faço tudo melhor para ficar doente. Então, para a gente ver que a gente tem muito de orgulho. Mas a gente pode ficar tranquilo, porque o orgulhoso em si não é alguém mau. É apenas alguém muito frágil, que ele está muito inseguro, cuja conexão com Deus ainda é muito frágil, ela ainda não está bem embasada. E ele vive, o orgulhoso vive em estado de vigilância contra qualquer tentativa de diminuí-lo. Vejam bem, tudo isso que a gente falou de atributos e características é porque ele vive em permanente estado de vigilância. Qualquer coisa que alguém fale que vá diminuí-lo, ele entra em ação e se mostra. Então vamos mostrar um pouquinho do mecanismo automático desse orgulho, porque enquanto a gente não dominar o orgulho, isso é automático, funciona automaticamente em nós. Através da raiva, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, o nosso ego incha, toma conta da gente. Percebam quando vocês se enchem de raiva, não parece que a gente cresce, que a gente é gigante? É isso que é. E dá uma sensação de bem-estar. E é tudo que o orgulhoso precisa. Porque ele ficou grande e o outro ficou lá embaixo pequeno. Está achando o quê? Está falando com quem? E se eu grito, o outro vai para trás. Então eu dominei a situação. O outro mecanismo é a justificativa. Experimentem descobrir alguma coisa, alguma falha, algum fracasso que o orgulhoso tenha cometido. Vocês vão ver que ele vai começar a se justificar como um louco. Ele vai tirar argumentos das coisas mais ridículas. Mas ele nem percebe. São mecanismos de defesa que ele tem, porque ele tem que manter aquilo que ele quer mostrar. E a outra é a acusação. Se nenhuma dessas outras funciona, ele começa a acusar. Ele acusa os outros para tirar a atenção do foco sobre ele. Então vejam bem, isso faz parte do movimento do nosso ego. Enquanto nós estamos encarnados, nós vamos ter isso. Para a gente entender então, a humildade, ela é uma virtude que a gente conquista com muito esforço, porque dá muito trabalho, como a gente está vendo, a gente se transformar numa pessoa humilde. É vigilância o tempo integral. Qualquer descuido, a gente vê que o outro domina. E quem é o outro? O outro é esse defeito moral que a gente precisa combater nessa vida e em outras, porque a humildade a gente conquista em cada vida que a gente vem, a gente vai aprendendo um pouco mais. O interessante sobre virtudes que a gente adquire é que, uma vez adquiridas, a gente não as perde. Então, naquelas situações em que a gente já consegue fazer a virtude predominar, a gente já elimina um defeito. Então, que tal a gente achar um mecanismo agora da gente humildar o nosso orgulho?
Alguns de vocês já devem ter visto falar dessa palavra humildade. Humildade significa diminuir, tornar pequeno o nosso orgulho. Como vamos fazer para mudar? Será que existe um jeito? Vamos lá. Quando alguém criticar, quando alguém nos ofender, quando alguém nos acusar, cometer injustiça, e a gente se sentir diminuindo, como está diminuindo ali o mecanismo do orgulho, vamos colocar algumas situações. Quando a gente está então no trânsito e alguém nos fecha, a gente fica o quê? Quando alguém diz pra gente que não vai dar, você vai ter que fazer uma quimioterapia, o que você vai fazer? O nosso companheiro diz, não consigo mais conviver contigo, vou embora. O que a gente faz? Situações como essas em que a gente vê que aparentemente a injustiça é colocada sobre nós, vamos tentar não restaurar aquele mecanismo vamos tentar não colocar a raiva, não buscar justificativas e não acusar, mas cuidar com o nosso instinto. O que é um instinto? Instinto é um impulso que passa, vai até a nossa medula espinhal, mas sem passar pelo nosso cérebro. É aquilo que a gente diz, fiz sem pensar, falei sem pensar, me desculpa. É nesse momento que a gente se assemelha ao animal que não é racional. Porque o que difere o homem dos demais animais é a razão. Então, se a gente quer entrar numa nova postura, queremos nos tornar mais humildes, a primeira postura é essa. Diante de uma ação que você sabe como você vai reagir, fique quieto, não reaja. E lembre-se, com esse exercício a gente está tentando humildar o nosso orgulho e não nos humilhar. Há uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. Uma coisa é você se sentir humilhado. Você vai se sentir humilhado porque é o orgulho que foi diminuído. Mas isso não é se humilhar. Isso é apenas você no controle da situação diminuindo o teu orgulho. Isso é uma coisa que só você pode fazer. Só eu posso fazer isso. Então a prática significa, quando alguma dessas situações se colocar, que foram citadas, vamos tolerar, não vamos fazer nada. Vamos permitir que a gente sinta que a gente está diminuindo. O cara me fechou, eu não vou reagir e ficar. Mas tentem fechar os olhos e façam isso momentaneamente. Ou em qualquer das notícias que a gente colocou. O nosso companheiro vai embora, não quer ficar conosco, não aguenta. O nosso filho fez uma opção sexual, religiosa, ou qualquer outra profissional que não nos caiu bem. Como dói aquilo ali? É possível que doa. Mas preste atenção naquilo que está acontecendo dentro de você. Ao mesmo tempo que aquilo está diminuindo você, algo diferente está acontecendo. O que é isso que está acontecendo lá dentro? Quem já passou por situações difíceis assim sabe que chega a doer porque é o nosso orgulho ferido, é o nosso orgulho próprio. Tudo aquilo que eu fiz, aquela sensação de ingratidão, de tudo foi em vão. Não sou nada mesmo, nada do que eu falo vale a pena, e aquilo dói. Mas o que dói é o orgulho que está diminuindo. Se você reage com raiva, com acusações, com justificativas, você se enche, se você grita mais alto, você domina novamente. E você não vai ter uma atitude humilde. Assim a gente vai compreendendo como isso acontece. E vejam agora o que vai acontecer. Quando o nosso orgulho diminui em nós, aumenta a nossa humildade, ela aparece. E aí nós podemos ser felizes, porque é isso que Jesus estava querendo dizer. Quando o nosso orgulho diminui, Deus consegue se manifestar em nós. Como é que Deus se manifesta em nós? Através da lei do amor.
Se a gente é sincero, a gente consegue exercitar. Então, é um desafio que a gente faz para que a gente possa exercitar e para que a gente possa perceber o quanto Jesus estava fazendo com que a gente ficasse tocado com essa frase. Porque esse convite que ele faz para que nós nos diminuímos para conseguirmos adentrar no reino de Deus, é a resposta para tudo. Para tudo, em qualquer situação. Experimente ficar quieto. Você vai ser feliz, você vai ter muito mais momentos de felicidade na sua vida do que tendo razão. Então, bem-aventurança é isso, é ser felizes porque conseguiram humildade, diminuir o orgulho e deixar que a humildade cresça e passe a reger os nossos atos e os nossos pensamentos. Então, lembre-se, o processo é esse. Ter consciência, sempre que algo desse tipo acontecer, primeira coisa, lembre que nós somos diferentes, nós somos distintos dos outros animais, nós somos humanos, nós temos consciência. Tenhamos consciência de que nós somos todos iguais. Perante Deus nós somos todos iguais. Vamos fazer a prática, vamos evitar ser sempre os primeiros. Tem que falar demais, chamar atenção, encher nossos corpos de adornos que, na verdade, mostram uma coisa que nós não somos. Porque quando nós caímos num leito hospitalar, todos vão ver que nós somos da mesma, temos as mesmas necessidades. Livres da cor da roupa, o nosso corpo é igual para todos. Se todos estivéssemos sem cabelo, estaríamos todos do mesmo jeito também. A gente precisa levar isso é prática, pensar nisso, agir assim. Então, ali, buscar menos a atenção. Não querer sempre aparecer. Não querer sempre falar demais, ouvir mais, deixar o outro falar. Não é preciso a gente acertar sempre. A coisa mais difícil para quem é orgulhoso é admitir o fracasso. Então, quanto menos nós, enquanto estivermos orgulhosos, nós falarmos, nós nos expormos, melhor é. E, em último, aceitar a nossa situação, seja na doença, na miséria, ou diante das injustiças que a gente acha que sofre na vida, curvem a cabeça, não fiquem discutindo. Aceitem, pensem, lembrem dos atributos da humildade. Tudo passa, inclusive essa vida vai passar. Porque aquele que não consegue entender, não consegue aceitar essas e outras máximas, ele tem muita dificuldade. E muitas vezes eles acabam saindo da vida antes da hora, através do suicídio, através de doenças que ele busca para si e para seus familiares, só porque não deu conta de ser uma pessoa simples, comum. Mas lembrem-se, o orgulhoso, aquela parte orgulhosa em nós, que ainda existe, que tem que ser melhorada, não é exatamente, não tem uma conotação de maldade, é falta de esclarecimento. Mas agora que a gente já sabe como a gente pode se colocar, a gente precisa cuidar um pouco disso. Vamos pensar todos nisso e vamos pedir aqui hoje e sempre a gente possa lembrar e tentar testar essa prática. Quem sabe ela funciona. Só tentando para a gente ver. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos todos muita